E a lição de número 1 tem como título: Carta aos Efésios, saudação aos destinatários. Tem como texto áureo Efésios capítulo 1, versículo 2, que diz: a vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Verdade prática: a Epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a Igreja de Cristo. A leitura bíblica em classe vai ser feita em dois textos distintos. O primeiro texto, que se encontra em Efésios, na carta que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 1, os versículos 1 e 2. E depois nós vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 19, do versículo 1. Então nós vamos fazer leituras em dois textos distintos. Primeiro Efésios, capítulo 1, versículo 1 e 2. E depois Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo do 1 ao 7. Saudando os nossos irmãos que estão ao vivo nos assistindo. Você que está assistindo, possa compartilhar esta live, quer seja no Instagram, quer seja no Facebook. Nós estamos pelo AD Satélite, tanto o Instagram como o Facebook. É só você pesquisar e você vai ver e poderá assistir e participar conosco. É uma grande alegria para nós estarmos aqui, adorando o nome do Senhor Jesus, enquanto cada irmão está em sua residência agora, neste momento, aprendendo também a palavra do Senhor. E eu quero convidar você para nós lermos esses dois textos que estão propostos aqui pela nossa edição da revista da Escola Dominical Classe dos Adultos, segundo trimestre, que é, o primeiro texto, Efésios, capítulo número 1, versículos 1 e 2, e Atos dos Apóstolos, capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 7. Vamos ler o primeiro texto, que é Efésios, capítulo 1, do versículo 1 ao 2. Diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Esse é o primeiro texto, Efésios capítulo 1, versículo 1 e 2. Agora o segundo texto, que também faz parte da leitura, Atos capítulo 19, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 7. Atos capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 7, que diz assim: E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Em que sois batizados então? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Estes eram ao todo uns 12 varões. Glória a Deus. Então, esta é a leitura bíblica. Eu também quero aproveitar para mostrar qual é o objetivo geral desta lição de número 1 que nós estamos estudando hoje. O objetivo geral é mostrar o propósito divino na epístola aos Efésios. Também quero mostrar os objetivos específicos. Obviamente que os objetivos específicos, cada um fala sobre um tópico. Como nós temos 3 tópicos nesta lição, então nós teremos 3 objetivos específicos. O primeiro objetivo, que é ligado ao primeiro tópico, é apresentar a autoria e a data da epístola. O segundo objetivo, que
trata do segundo tópico da nossa lição, é identificar para quem foi dirigida a epístola aos Efésios. E o terceiro tópico que fala, que tem o objetivo de mostrar o terceiro tópico da lição, diz: explicar o propósito da escrita e a mensagem contida na epístola aos Efésios. Glória a Deus. Então, quero convidar, meu irmão, cada um de nós, para nós orarmos ao Senhor, agradecendo a Deus por esta leitura que nós fizemos agora, e depois da oração nós vamos iniciar a aula deste domingo. Vamos orar. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, te agradecemos por esta rica oportunidade de estarmos aqui na tua casa, Senhor. Sim, sentindo a falta dos teus servos de forma presencial aqui, mas respeitando todo o decreto, ó Deus, governamental, para a segurança do teu povo e das pessoas. Te louvando, porque o Senhor está aqui, e como o Senhor está aqui, trazendo comunhão em nossos corações, nós sentimos como que cada irmão estivesse aqui, nesta manhã, para aprender um pouco mais da tua palavra. Abençoa os teus servos que estão em casa agora, que eles possam ouvir a tua palavra, aprender a tua palavra, guardar a palavra no coração, para que não possam pecar contra ti, mas ao contrário, possam fazer que o Senhor sinta prazer de que eles sirvam a ti, possa fazer com que o Senhor faça com que eles sintam a alegria dos céus por continuarem servindo ao Senhor, mesmo que cada um em suas residências. Deus eterno, ajuda a mim que vou lecionar a tua palavra, eu que preciso de ti, sem ti não posso fazer nada, e ajuda os teus servos que estão em casa agora, para aprender a tua palavra. A todos quanto o Senhor permitir assistir estes vídeos aí, pelo Instagram, pelo Facebook, para tocá-los em seu coração, para demonstrá-los que o Senhor está voltando. Deus eterno, também apresentamos o jejum que os teus servos estão fazendo, em prol de que o Senhor estenda as tuas mãos sobre o nosso país, para abençoar e livrar. Deus eterno, em nome de Jesus Cristo, ó Senhor, te pedimos uma aula excelente na tua presença, para a glória de Deus. Amém. E de ensinar, como sempre nós falamos aqui na escola dominical. Glória a Deus. Então, meus irmãos, hoje nós vamos estudar sobre a epístola aos Efésios. Alguns historiadores e teólogos comentam que a epístola aos Efésios, por eles, são denominadas, ou é denominada de a coroa dos escritos do apóstolo Paulo. E outros ainda dizem que essa é a epístola rainha de todas as epístolas. Obviamente que eles falam isto mostrando a importância da carta aos Efésios, uma carta que revela grandes verdades, uma carta que revela, como toda a Bíblia, coisas maravilhosas que nós já estamos vivendo e coisas que vão acontecer, coisas terríveis que ainda vão acontecer e coisas maravilhosas, que é a promessa de Deus para aqueles que o buscam. Obviamente que nesta lição nós vamos saber o propósito de Deus para a igreja do Senhor. Esta epístola trata muito da igreja, e o mais importante é que, além de tratar da igreja, trata também de Cristo como a cabeça da igreja, dizendo que a igreja é o corpo de Cristo. Ou seja, olha que coisa importante, olha que mensagem abençoada. Primeiro dizer que a igreja é o corpo de Cristo, que a igreja está fazendo a vontade de Cristo, e depois dizer que Cristo é a cabeça. Quando nós comparamos isto ao corpo humano, né? Nós temos a cabeça, nós temos o corpo, a cabeça onde está a mente, o cérebro, que comanda, que coordena tudo que o corpo faz. Nós sabemos que se o cérebro não coordenar o nosso corpo através do sistema nervoso, nunca nós poderíamos se mover, nos mexer, falar, se alimentar ou fazer qualquer outra situação. A cabeça é quem coordena, é quem administra, e o corpo é quem executa. Se eu estou fazendo esse movimento agora com o braço direito, é porque o meu cérebro comandou
Ou seja, Paulo, no resumo dessa epístola, ele mostra que a igreja está fazendo o que a cabeça, que é Cristo, manda. Então, tudo que a igreja faz é porque o Senhor Jesus está administrando, organizando, está realmente comandando tudo. Então, meu querido irmão, você pode saber que o que você está vivendo, está passando, está dentro do controle de Deus, porque você é o corpo que executa o que a cabeça manda. E a cabeça, como o apóstolo Paulo nos fala, é Cristo. E nós somos de Cristo, somos o corpo de Cristo, e Ele é o nosso cabeça. E isto nós vamos estudar nesta lição também de forma a entender os aspectos introdutórios, ou seja, a data, a localidade onde foi escrita, quem foi o escritor, qual o propósito, coisas que nós aprendemos naquela matéria chamada hermenêutica, né? Na doutrina da interpretação da Bíblia. Nós aprendemos a fazer perguntas ao texto: quem escreveu, quando escreveu, por que escreveu, para quem escreveu. Então, sobre este aspecto introdutório nós vamos estudar hoje, e também nós vamos estudar acerca das principais abordagens doutrinárias da epístola, ou seja, qual o propósito doutrinário que Paulo escreveu. Nós sabemos que o apóstolo Paulo escreveu 13 epístolas, não é verdade? E todas elas com alguma visão doutrinária. E é por isso que hoje os pastores, os líderes da igreja, quando vão trazer um culto de doutrina, doutrina é um conjunto de regras, de fé e de prática que nós devemos seguir todos os dias para mostrar ao mundo que nós servimos ao cabeça, Cristo. E nós vamos entender quais são os propósitos e aspectos, além de introdutórios, as abordagens doutrinárias desta carta. Primeiro, no aspecto introdutório, dando aqui sequência no primeiro tópico, nós vamos aprender a autoria e a data. Primeiro, a autoria. Conforme o costume da época, costume oriental de escrita, e este costume ele vem desde muito tempo, né? Desde os hebreus, depois os egípcios que escreviam, Orígenes escreveu nesse aspecto desde de Alexandria, não é? Também nós temos visto alguns helenistas ou macedônios que escreviam desse jeito, e também conforme a visão romana de escrita, de oratória, eles também faziam do mesmo jeito. Sempre no princípio de uma carta, de um documento, eles diziam qual a autoria ou quem escreveu. E Efésios 1:1 deixa muito claro. Ele começa dizendo: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Então, não há dúvidas quanto à interpretação da Bíblia e quanto até à bibliologia, que quem escreveu essa epístola foi o apóstolo Paulo. Interessante é que o livro de Atos mostra ele principiando a sua fé com o nome de Saulo, mas em todas as epístolas que ele escreve, ele vai introduzir o assunto dizendo: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, Paulo, servo de Jesus Cristo, nunca utilizando o nome Saulo. Isso é uma coisa interessante da gente entender e aprender, porque o nome Saulo é o nome hebraico de Paulo. O nome Saulo vem de Saul, que, como os irmãos sabem, era da tribo de Benjamim, foi o primeiro rei de Israel, escolhido pelo povo. E como a Bíblia mostra muito claro aqui em Filipenses capítulo 3, versículo 5, Paulo também era da tribo de Benjamim. Então, por causa disso, provavelmente os seus pais, que eram judeus, deu o nome em honra a Saul. O interessante é que no começo da sua fé era chamada de Saulo, que liga-se a Saul, mas depois que ele começa a servir ao Senhor, ele muda de nome e utiliza o nome Paulo em todas as epístolas. O nome Saulo significava aquele que é requisitado ou solicitado. O nome Saulo, irmão, fazia na memória
a uma pessoa que era requisitada, uma pessoa que era desejada pelas outras, uma pessoa que fazia falta, ou seja, era um motivo de certo orgulho para alguém essa questão do nome Saulo. E o nome Paulo significava pequeno, dependente de outro, ou alguém que necessitava da ajuda de outra pessoa maior que ele. Veja que há um propósito de Saulo mudar o nome para Paulo. É porque o nome Saulo fala do tempo de orgulho de Paulo, do tempo em que ele perseguia os cristãos, do tempo que ele achava que fazia a obra de Deus, sem realmente estar apto, sem realmente estar humilhado aos pés de Cristo. Mas quando ele se encontra com Cristo, lá no caminho de Damasco, ele entende que existe uma luz muito maior do que ele, que existe alguém que está sobre todas as coisas. Este alguém que o Paulo disse em Efésios que é a cabeça da igreja, que é Jesus Cristo. Então ele aceita mudar do nome hebraico Saulo para o nome latino ou romano Paulo, que agora significa pequeno, dependente. Isto aí mostra a quebra de orgulho pessoal, do egocentrismo, do egoísmo de Saulo, para agora a dependência de Deus de Paulo, porque Paulo é pequeno, é dependente. E foi este apóstolo chamado de Paulo que escreveu a carta aos Efésios. Uma coisa interessante é a assinatura apostólica que Paulo deixa em cada um dos seus escritos. Naquelas 13 epístolas que ele escreveu, ele sempre se pronuncia como Paulo e nunca como Saulo, que agora ele está mostrando que é um homem convertido, que é um homem transformado, é um homem chamado. E é tão certo isto que nas epístolas que ele escreve, ele deixa muito claro que ele é chamado por Deus. Ele escreve nas epístolas, por exemplo, Efésios 1:1, ressaltando que ele é servo de Cristo, chamado por Deus. Em Gálatas 1:1, ele ressalta mais uma vez que é chamado por Deus. Ou seja, ele está dizendo que um homem chamado por Deus, outrora, ele era orgulhoso, ele era prepotente, por isso que chamavam ele de Saulo, requisitado, uma pessoa que sem ele as pessoas não podiam fazer as coisas. Mas agora, como servo de Cristo, chamado por Deus, ele muda o nome para o nome romano Paulo, que significa pequeno, dependente, alguém que necessita de Cristo. Essa é a sua assinatura apostólica, a assinatura de alguém que foi transformado por Deus, de uma pessoa prepotente, soberba, para uma pessoa dependente. E eu sei que todos nós, irmãos, que estamos sendo trabalhados pelo Espírito Santo, também vamos mudando de conduta. Isso é uma requisição que Deus faz, que você mude de conduta. Eu vi uma história uma vez num livro, em que um grande general, Douglas MacArthur, que foi um dos grandes generais americanos na Segunda Guerra Mundial, e ele chegou em um certo batalhão do exército americano que estava na Europa, combatendo lá contra o nazismo, e ele soube de um oficial de menor patente que havia um soldado que dava muito trabalho, só vivia preso, só vivia fazendo besteira, e o general Douglas MacArthur pediu que esse oficial levasse o soldado à sua presença. E quando o soldado chegou na presença dele, aí ele perguntou, o general Douglas MacArthur perguntou ao soldado: soldado, qual é o teu nome? E o soldado respondeu: meu nome é Douglas MacArthur, dizendo o nome do general. Aí o general olhou, o oficial olhou para ele e o general respondeu: ou você muda de nome ou muda de conduta. O que é que o general Douglas MacArthur estava dizendo? Que uma pessoa, quando ela entende que precisa de Deus, que ela entende que precisa de Cristo, ela precisa mudar o seu nome, a sua conduta, o seu pensamento. E a assinatura apostólica de Paulo é sobre isso. É sobre uma pessoa que outrora era egoísta, egocentrista, mas agora sabia que dependia tão somente de Deus. E era apóstolo, mas não porque o homem o colocou, mas porque Deus o colocou. Não porque o homem escolheu, mas porque Deus o escolheu. Esta é a assinatura de Paulo nas suas epístolas. Também é bom
deixar claro nessa visão introdutória do primeiro tópico, que essa é uma epístola escrita diretamente da prisão, aquela que nós já conhecemos de epístola da prisão. Paulo escreveu essa epístola quando estava prisioneiro em sua casa, resguardado ali por soldados romanos, em sua casa. Nós sabemos que o apóstolo Paulo, ao fim da terceira viagem missionária, ele foi a Jerusalém, e quando chegou em Jerusalém, muitas pessoas da sua nação foram contrárias a ele, e quase o matando, e ele pediu para estar diante daquele que tinha a lei romana ali em Jerusalém, e conforme ele compareceu em Jerusalém a esse tribunal, ele solicitou que fosse enviado até Roma, até César. Como ele era um homem que tinha cidadania romana, então o rei daquele tempo lá de Jerusalém, Agripa, ele envia Paulo até Roma. E quando ele chega em Roma, é bem no período de Nero, bem no período da perseguição dos cristãos. Na primeira prisão não, mas na segunda prisão sim, na qual ele morreu. Na primeira prisão, ele tem uma prisão mais relaxada, onde ele fica cerca de 2 anos em uma casa, guardado por soldados, e ali ele consegue pregar a palavra, ele consegue receber pessoas que vinham de algumas cidades e escrever cartas. Então, essas cartas, que são 4, as cartas da prisão, são justamente Efésios, em primeiro lugar, segundo, Filipenses, terceiro, Colossenses, e em quarto, Filemão. São as 4 cartas que Paulo escreveu quando estava preso em Roma, para mostrar que mesmo quando o homem está preso por algum tipo de cadeia, mas quando ele serve a Deus, ele pode servir. Isto é uma coisa interessante, porque nós agora estamos vivendo um momento em que os irmãos estão quase que presos dentro de casa, né? Estão confinados. Mas assim como Paulo, vocês confinados em casa, podem servir ao Senhor. Fazendo como? Escrevendo alguma mensagem de Deus na rede social para alguém, mandando pelo WhatsApp um versículo, né? Nós vemos muitos irmãos às vezes mandando mensagens contrárias, que trazem desânimo, desespero essas pessoas. Mas vejam que Paulo, preso, poderia ter se lamentado, escrito 4 cartas dizendo: irmãos, estamos aqui presos, que coisa ruim, isso é uma desgraça, uma maldição. Mas ele não se lamentou, ao contrário, ele aproveitou a situação para mostrar que Deus está no controle de todas as coisas. Glória a Deus. E a data? Então, de acordo com Atos dos Apóstolos, após realizar 3 viagens missionárias, implantando igrejas na região da Ásia e do Mediterrâneo, Paulo esteve numa prisão domiciliar, como eu contei. Depois que ele voltou lá para Jerusalém, ele requisitou ao rei que o enviasse para ser julgado por César lá em Roma. Como ele tinha cidadania romana, ele foi enviado. E como a Bíblia fala, ao término desta viagem missionária, da terceira viagem missionária, então os autores aqui, o autor da lição, os historiadores, eles deixaram claro que isso aconteceu entre o ano 60 e 62 depois de Cristo. Mas existe uma probabilidade maior que a escritura que Paulo fez aos Efésios, este livro que nós estamos estudando, tenha sido feita justamente no ano 61 a 62 depois de Cristo, e teve como portador tanto das notícias que a igreja produziu lá em Éfeso, como para levar a carta de Roma para Éfeso, o irmão Tíquico, como diz no capítulo 6, versículo 21 de Efésios. Paulo deixa muito claro: Tíquico é o portador, do qual enviarei a epístola. Interessante que era a epístola no trabalho de ida e de volta. Tíquico saía ali da região de Éfeso e vai até Roma. Veja que de navio naquele tempo não era fácil chegar ali até Roma. Tinha até pessoas que iam pela Via Ápia, né, que era uma estrada, elas iam a cavalo, iam a pé, sendo que a cavalo e a pé seriam aí 3 ou 4 meses, né? De navio, muitas vezes 1 mês, quando as coisas estavam boas, quando o vento chamado de Euroaquilão não pegava de surpresa, como aconteceu com Paulo, destruindo aquela embarcação no meio do mar. E aí Tíquico ia, levava as mensagens,
e depois trazia aquilo que Paulo escrevia, que eram as cartas. Então, este é o primeiro tópico. No primeiro tópico nós tratamos aí sobre a autoria. Quem escreveu foi o apóstolo Paulo. A sua assinatura apostólica é de Paulo, o dependente de Cristo, é de Paulo, o apóstolo chamado por Deus, é de Paulo, o embaixador do reino de Deus. Nós aprendemos aí que esta carta foi uma das 4 cartas que Paulo escreveu na sua primeira prisão entre os anos 60 e 62, lá de Roma, onde ele estava preso em uma casa. As outras cartas, além de Efésios, são Filipenses, Colossenses e Filemão. E aprendemos que a data foi entre os anos 60 e 62, provavelmente no ano 61 ou 62, tendo como portador dessa epístola o irmão Tíquico. Agora nós vamos dando sequência aqui à nossa lição para o tópico de número 2. Antes de entrar no tópico número 2, eu quero saudar os nossos irmãos, agradecendo a Deus pela audiência que nós temos conferido aqui, graças a Jesus pela vida de vocês, e pedir que, se possível, vocês compartilhem para outras pessoas, para que elas ouçam a palavra do Senhor. Que Deus abençoe a todos, amigos também, alguns que não são da AD Satélite, mas estão nos assistindo agora, alguns que ainda não são crentes, mas estão nos assistindo agora. Que Deus abençoe sua vida grandemente. Então vamos aqui para o tópico número 2, que tem como título Destinatários. Nada mais justo do que primeiro nós falarmos daquele que envia, ou seja, o remetente. E agora vamos falar sobre o destinatário, aqueles que receberam a mensagem ali. Então, quem recebeu a mensagem? Para quem foi escrito essa carta, essa epístola chamada Efésios? Então, Paulo escreveu esta carta para a cidade de Éfeso. Essa cidade, algumas curiosidades interessantes sobre ela, ela foi fundada no século X a.C., ou seja, no ano 1050 a.C. Aquela cidade se tornou rapidamente um centro político, comercial e também religioso daquela região chamada de Ásia Menor, que estava ligando a Ásia com a Europa. Aquela cidade era uma cidade litorânea, ela ficava bem ao lado mesmo do mar Egeu, um mar que fazia ligação entre a Europa e a Ásia, em um estreito. E existia outro mar também chamado de mar Mediterrâneo, era um mar maior, que até a Bíblia chama de Mar Grande, fazendo alusão a 2 tipos de mares que existiam em Jerusalém, que é o Mar Morto e principalmente o Mar da Galileia. E o Mar Grande era o Mar Mediterrâneo, um mar de água salgada. Tem gente que não sabe que o mar, tanto o Mar Morto como o Mar da Galileia, o Mar Morto era feito de água doce, das águas que vinham descendo do Monte Hermon, passando pelo Líbano, etc., desaguando dentro de Jerusalém, criando em toda a sua extensão o Rio Jordão, e termina com o Mar Morto, que por causa da grande quantidade de elementos químicos se tornava um mar salgado, por isso que é morto, muito enxofre, etc. Mas a cidade de Éfeso, que foi construída em 1050 a.C., era uma cidade litorânea que tinha um porto importantíssimo, o porto mais importante depois de Roma, ou seja, a cidade mais importante no tempo de Roma, depois de Roma, era justamente Éfeso. Por quê? Porque era um porto que fazia ligação da Europa com a Ásia. Tudo que chegava para a Ásia provavelmente chegava pelo porto de Éfeso, a fim de trazer mantimentos, remédios e outras coisas. Imaginem essas cidades portuárias que nós temos aqui no Brasil, se elas não existissem, como era difícil muitas vezes chegar material de outros países e até de outras cidades. Veja que a maioria do combustível que vem para o nosso estado aqui, vem refinado e vem por navio, pelo petroleiro Santa Marta da Petrobras. Então veja como é importante uma cidade portuária, e Éfeso era essa cidade. Havia características que a rua principal da cidade era toda pavimentada em mármore e feita com colunas ao redor. Era uma cidade esplendorosa, era uma cidade bonita, que no seu ápice
teve 500 mil habitantes ou mais. Alguns historiadores dizem que beirou aos 1 milhão de pessoas. Então, quando nós comparamos Éfeso, uma cidade que existiu, né, ainda existe hoje as ruínas, lá na Turquia, próximo a Istambul, a cidade de Éfeso, e, inclusive, se você pesquisar, ela está até fechada no momento por causa da enfermidade, mas essa cidade teve o seu apogeu justamente no Império Romano, quando o Império Romano fez a segunda cidade depois de Roma, principalmente para destruir a sabedoria dos helenistas ou dos gregos da Grécia, de Atenas. Por causa disso eles criaram. Então, naquele tempo de Cristo, naquele tempo dos apóstolos, a cidade já tinha 500 mil ou mais habitantes, quase do tamanho de Natal, né? Nós sabemos que Natal tem 802 mil habitantes, censo feito no ano passado, e provavelmente a cidade de Éfeso tivesse entre 500 e 700 mil habitantes. Então era uma cidade muito grande, era uma cidade que tinha muita gente. Ali, além de outras coisas, havia um anfiteatro que cabia 25 mil pessoas. Era o maior anfiteatro da Ásia naquele tempo. Não é brincadeira, uma cidade com 700 mil habitantes, 500 a 700 mil habitantes, com um anfiteatro de 25 mil pessoas. Então era uma coisa grande. Eu acredito que até Natal não tem um teatro que cabe a 25 mil pessoas, tem que ser feito no estádio, mas naquela cidade já havia. Ali havia pistas de corridas, de animais, e ginásios nos quais as pessoas faziam muitas vezes lutas entre animais selvagens ou homens e animais selvagens. Essa era a cidade de Éfeso. Além disso, além de ser uma cidade que tinha uma visão cosmopolita, ou seja, o mundo inteiro estava ali, pessoas aprendendo. Havia também uma grande biblioteca naquela cidade, e ali existia também centros universitários criados por Alexandre o Grande, que levou o helenismo, o ensinamento grego, e também pelos romanos, que levavam conhecimento também àquelas pessoas. Além disso, nós temos que observar a grande religiosidade que havia em Éfeso. Ali havia o templo da deusa, com D minúsculo, Artemis, que também é chamada como Diana, que era tida por aquele povo como a deusa da fertilidade. Esse templo de Artemis ou Diana foi finalizado no ano 550 a.C. e era considerado pelos historiadores como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Era um templo suntuoso, todo feito de mármore, era uma coisa muito grande. Eles adoravam esta deusa. Muitas pessoas de muitas nações e de outras cidades vinham para adorar esta deusa. Então os irmãos já podem entender que o mercado, que o comércio, que tudo girava em torno desse templo. Nós sabemos que os homens faziam de prata nichos para a adoração dessa deusa Diana. Não é verdade? Esses nichos eram como que altares que tinham a sua imagem, e era vendido para o mundo inteiro, dando altas somas de valores para os seus escultores, para aqueles que faziam, seus artífices. Então, por isso que no capítulo 19, no versículo 27 ao 29, nós vamos ver um grande alvoroço naquela cidade, porque Paulo começou a pregar, e a pregação fala contra a idolatria, e a pregação fala contra a existência de deuses. Só existe um Deus, e a pregação de Paulo foi totalmente centrada nesse Deus que tinha enviado um Salvador, chamado de Jesus Cristo, que é a cabeça da igreja. Então, quando as pessoas começaram a se converter, conhecendo a verdade, a Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. Então, muitas dessas pessoas foram abandonando as práticas de idolatria, e ao contrário, foram servindo ao Deus verdadeiro, ao Deus santo, ao Deus maravilhoso. Isso causou um grande alvoroço. Um desses artífices, chamado de Demétrio, juntou o povo nesse anfiteatro aí, 25 mil pessoas, e começou a dizer, isto aí está escrito em Atos 19, do versículo 27 ao 29, que este Paulo, pregando não somente em Éfeso, mas em toda a Ásia, estava dizendo que não existiam deuses, mas só existia um Deus, cujo Deus não pode ser revelado por imagem de escultura, nem pode ser idolatrado com cultos
malignos, como era o culto da deusa Diana, o culto da fertilidade, culto de prostituição, culto de coisas terríveis, onde as mulheres sacerdotisas ofereciam o seu corpo em prostituição e adoração àquela deusa. Agora Paulo está dizendo que quem quiser adorar a Deus, apresenta o seu corpo como sacrifício vivo, para louvar e engrandecer. Isto criou um tumulto grande. Aquela cidade ficou tumultuada, as pessoas matando, querendo matar umas às outras, destruindo a cidade, prendendo judeu, prendendo cristão, prendendo todo mundo, até que um homem da lei ali daquela cidade se levantou, falou algumas palavras que os irmãos vão ver aí nesse texto do capítulo 19, versículo 27 em diante, de Atos dos Apóstolos, e apaziguou aquela situação. Paulo quis, olha aí como Paulo era corajoso, 25 mil pessoas enfurecidas, gritando que Diana era a grande deusa, que Diana era a grande deusa, por mais de 2 horas, como diz Lucas em Atos dos Apóstolos. Paulo ainda quis ir lá no anfiteatro, pregar para aquele povo, mostrar que eles estavam errados, mostrar que eles precisavam de Cristo, e os homens ali não deixaram Paulo entrar naquela cidade de novo para pregar a palavra. Veja como eles eram religiosos, não muito diferente do nosso país, tanta gente religiosa, tanta gente vivendo na idolatria, sem conhecer a verdade, e quando conhece a verdade, faz como o povo de Éfeso, se enraivece, se enfurece contra a igreja do Senhor. Mas nós vamos continuar pregando a palavra, dizendo que nós não adoramos uma imagem de escultura. Sabe por quê? Porque o nosso Deus está nos céus e faz tudo que Ele apraz, e não é correto, como diz Êxodo capítulo 20, que nós façamos imagem de escultura, nem sobre os céus, nem na terra, nem debaixo da terra, em nenhum lugar. E a igreja, muitas vezes, assim como Paulo foi criticado, a igreja também é criticada. Por quê? Porque ela faz o que a cabeça manda, e a cabeça nos manda pregar contra qualquer tipo de idolatria. Glória a Deus. Interessante que na igreja de Éfeso, Paulo evangelizou ali por 3 anos. O interessante foi que nos primeiros 3 meses ele tentou, como de costume, entrar na sinagoga e disputar com os judeus, mostrando que aquele Cristo que eles tinham rejeitado era o Cristo verdadeiro, escolhido por Deus. E aí, por 3 meses ele ficou ali debatendo, conseguiu ganhar alguns, e os outros começaram a lhe fechar a porta, a não deixar mais ele entrar na sinagoga no sábado para pregar. Então ele, vendo isso, partiu agora para os gentios, e alugando uma sala na escola de Tirano, como a Bíblia diz, no capítulo 20 de Atos, ele alugou ali uma sala, ficou por 3 anos pregando a palavra ali em Éfeso, pregando as pessoas. Veja que para ele conseguir pregar em toda Éfeso foram 3 anos. Isso mostra que realmente havia uma população de 500 a 700 mil habitantes, tanto no centro como nas circunvizinhanças ali. E o interessante é que esses 3 anos foram necessários porque havia várias congregações. Vocês imaginem, uma cidade como Natal, com 802 mil habitantes, tem 200 e poucas congregações, da Assembleia de Deus, fora as outras igrejas, que outras igrejas de denominações cristãs. Você imagine aquela cidade de Éfeso, para que eles pudessem pregar todos, havia várias congregações ou pontos de pregações, na qual Paulo se dirigiu e centralizava os cultos na escola de Tirano. Tirano, ele era um grego que ensinava filosofia, e ele tinha uma escola muito grande de filosofia, de matemática. Nós sabemos que a filosofia é a mãe das ciências, então da filosofia partiu a matemática, partiu a física, a química e etc. E outras ciências, biologia, medicina, partiram da organização da filosofia. Então ele ensinava ali como se fosse uma escola mesmo, era uma escola, e Paulo requisitou uma sala dali, e os cultos foram centralizados naquele lugar, onde ele pregou claramente naquele lugar. Além de Paulo ter pregado ali, nós temos também alguns outros irmãos que pregaram naquela cidade de Éfeso. Por exemplo, Apolo, grande pregador, o homem que tinha uma linguagem erudita, o homem que tinha conhecimento, pregou ali. Ele foi orientado também por Priscila e Áquila, que também eram daquela cidade, e pregaram ali. Também nós sabemos que
Timóteo foi designado por Paulo para ser pastor. A primeira epístola e a segunda epístola de Timóteo, Paulo escreve como ele sendo pastor em Éfeso. E também, segundo o bispo grego do primeiro século, Irineu, ele nos seus escritos diz, ele viveu entre o ano 130 e 202 depois de Cristo, ele diz que o apóstolo João também foi bispo daquela igreja. Então nós temos pessoas importantes além de Paulo que passou ali naquela igreja. Interessante é a saudação epistolar, ou seja, como ele saudou os irmãos daquela igreja. Foi uma saudação rápida, simples, mas que mostrava uma profundidade muito grande da fé. Ele chama os irmãos, ele diz assim, Efésios 1 e 2, 1 e 1 e 1 e 2, ele mostra o seguinte: aos santos e fiéis em Cristo Jesus da cidade de Éfeso. Ou seja, é uma saudação pequena, mas que mostra uma profundidade. Aqueles que vêm a Cristo, eles são considerados santos pela obra justificatória de Cristo na cruz do Calvário, e ao mesmo tempo, além de ser santo, também é convocado por Jesus Cristo para agora fazer parte do corpo. Glória a Deus. Então, quando nós observamos esta carta, nós sabemos que era uma carta circular dentro da cidade de Éfeso. Era lida em várias congregações, não somente na escola de Tirano, mas também em outras congregações. O apóstolo Paulo passou 3 anos pregando ali, e quando estava preso, ouvindo de Tíquico a mensagem que ela crescia, que a igreja crescia, ele escreveu essa epístola para a igreja. E aí os obreiros que administravam aquele trabalho liam de culto em culto aquela carta. E eu penso o seguinte, irmãos, quando eles receberam notícia de Paulo, porque muitos pensavam que Paulo tinha morrido lá na prisão, muitos tinham pensado que Paulo tinha sido morto ali na prisão, havia um certo temor e desesperança, assim como nos dias de hoje, as pessoas estão aí com temor dessa doença, dessa enfermidade. Mas quando Paulo enviou a carta de próprio punho, e Tíquico trouxe dizendo, eu vi Paulo, ele está vivo, e ele continua pregando o evangelho de Cristo, trazendo esperança, os irmãos se alegraram, se animaram. Então, meus irmãos, quando vocês estiverem tristes em casa, nós temos um diferencial das pessoas do mundo, sabe o que é? É esta palavra. Quando você lê esta palavra, você vai saber, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Quando você lê esta palavra, você vai saber que este Redentor nos prometeu esperança, alegria, convicção, certeza de salvação eterna. Então, assim como os irmãos que em Éfeso estavam tristes, sem saber as notícias de Paulo, desesperançosos, receberam a palavra, leram e se animaram, eu quero te dar a palavra esta noite, esta manhã, para que você seja abençoado por Deus. Leia a Bíblia, leia a palavra, e com certeza você será abençoado como um santo e fiel em Cristo Jesus, como foi a saudação epistolar de Paulo. E por fim, para nós concluirmos aqui, o terceiro tópico. No primeiro tópico nós falamos de quem escreveu, da onde escreveu, de como escreveu. No segundo tópico nós aprendemos para quem foi a escrita, o que é que eles estavam passando, etc. E em terceiro lugar nós vamos aprender agora o propósito e a mensagem de Paulo escrevendo a carta aos Efésios. Glória a Deus. Bem, o propósito que nós podemos ver é interessante. Aparentemente não havia nenhuma questão de cunho doutrinário forte, como se aconteceu em Corinto. Em Corinto, Paulo tem que repreender algumas pessoas, pelas atividades ilícitas sexualmente. Em Corinto, Paulo tem que ver a dissensão entre os irmãos. Em Corinto, Paulo tem que falar sobre a questão da Santa Sé que estava sendo feita de forma errada, e assim sucessivamente, chamar a atenção sobre cunho de caráter moral. Mas aqui em Éfeso, nós não vemos essa situação. Então não havia nenhum problema grave de caráter moral. Os irmãos estavam obedecendo, estavam servindo ao Senhor com santidade. Agora, nós vamos ver alguns objetivos que Paulo escreveu para mostrar àquela igreja que eles eram o corpo de Cristo. Por exemplo, havia muitos novos convertidos naquela igreja
que outrora tinha feito parte desse culto a deusa Artemis ou Diana. Interessante que, se você pesquisar, você vai aprender que a cidade de Éfeso foi conhecida naquele tempo como a cidade mais mística do mundo. Havia muito misticismo, muita magia negra, muito ocultismo, e muitos novos convertidos vinham desse misticismo, dessa magia negra, dessa feitiçaria, dessas coisas. E aí o apóstolo Paulo, ele vai escrever também uma carta que desmistifica essa questão religiosa e mostra que tudo é controlado por Jesus Cristo, que é o centro do mundo. Porque a Bíblia diz muito claramente que a terra e a sua plenitude, Salmo 24, pertencem ao Senhor. Isaías capítulo 6, versículo 3 mostra muito claro que toda a terra está cheia da sua glória. Não existe espaço aqui para nenhum tipo de ocultismo, de misticismo, não é? Não existe. Sabe por quê? Porque Paulo deixou claro a esses irmãos que o centro do universo, tudo é Jesus Cristo, é o nosso Salvador, aleluia. Então, nenhum tipo de misticismo. Provavelmente havia irmãos ali que estavam com medo de, por exemplo, depois deles ter saído lá do templo de Artemis, alguém está colocando o nome dele, sei lá, na boca do sapo, fazendo algum tipo de feitiçaria. E Paulo deixou muito claro que nós somos abençoados por Jesus Cristo em todos os lugares celestiais, e ninguém pode destruir esta bênção. Então, irmãos, nenhum tipo de encantamento, feitiçaria, misticismo, não é? Convém com a igreja do Senhor. Sabe por quê? Porque nós somos abençoados por Deus em todas as regiões celestiais em Cristo Jesus. Eu estava passando agora, quando eu estava vindo aqui para a igreja para gravar esta live, e estava vendo ainda nos posts mensagem de feiticeiros, né? Com o telefone dizendo que resolvia tudo, resolvia os problemas. E eu estou perguntando, cadê esses feiticeiros que estão resolvendo o problema no Brasil? Eles não resolvem tudo, não sabem de tudo? Irmão, tudo isto é engano do próprio inimigo. Nós servimos ao Deus que este sim mostra na sua palavra as coisas que há de acontecer e as coisas que já estão acontecendo. E este sim, com o jejum dos irmãos, com a oração dos irmãos, com o quebrantamento do povo brasileiro, é que pode afastar de nós todo o mal que está aí. Sabe por quê? Porque Ele é o Deus verdadeiro e nós somos abençoados. Além disso, Paulo também dá ênfase à mensagem de transformação, como ele mesmo diz em Efésios capítulo 2, no versículo 1, ele inicia dizendo: outrora vocês serviam a todo tipo de concupiscência, desejo carnal, a coisas deste mundo. Agora ele está dizendo: porém, Cristo agora nos transformou, nos santificou, pelo sangue dele derramado na cruz e derramado em nossas vidas, nós podemos ser transformados. Então, você não pode cair nessa história de que é uma pessoa de coração duro e que já está velho ou já está velha e não vai ser transformado. Você vai ser transformado sim, pelo poder transformador do Evangelho. É só você dar lugar ao Espírito Santo de Deus. E Paulo estava deixando muito claro isso, que o passado daqueles irmãos tinha ficado para trás e que agora, em Cristo Jesus, eles eram novas criaturas e cheios do Espírito Santo. Além disso, ele tem preocupação entre a disputa que havia entre os crentes judeus e gentios. Os judeus diziam que eles tinham ainda que observar a lei para ser salvo, e os gentios, baseados nos escritos de Paulo, criam que pela fé eles eram salvos. E é por isso que Paulo escreveu o texto tão conhecido de Efésios capítulo 2, versículo 8 ao 10, dizendo que não é pelas obras, não obras de boas obras, mas obras religiosas. Não é mais porque você vai a Jerusalém, não é mais porque você mata um cordeiro, não é mais porque você vai nas ruas cheias da sinagoga, não é mais porque você celebra a Páscoa, mas é pelo sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário. Não é por essas obras religiosas. Você não precisa mais carregar uma pedra, subir um monte para um lugar religioso. Não, aonde você estiver, é só você abrir o seu coração. Paulo está dizendo: não caia na heresia dos judeus, que ainda pregam dizendo que você tem que ser judeus para entrar no reino dos céus, porque Cristo inaugurou um novo caminho. Aleluia. E é isso que o escritor da carta aos Hebreus deixa claro, que ele inaugurou um vivo e novo caminho,
que nós com ousadia podemos entrar, porque nós temos um grande sumo sacerdote sobre este caminho, que é Cristo Jesus. Aleluia! Além disso também, ele está falando sobre o novo tempo para os casados, que agora estão em Cristo, não vivem mais do mesmo jeito que eles viviam, não é verdade? Ele também está apontando, glória a Deus, a visão da redenção universal em Cristo Jesus. Então, o que é que nós aprendemos? Que a mensagem tinha duas temáticas, girava em torno de duas temáticas. Primeiro, Jesus Cristo, a cabeça da igreja. E segundo, a igreja como corpo de Cristo. E baseado nisso, nós podemos ter algumas outras mensagens. Por exemplo, a consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Ele deixa muito claro que todo o pensamento que Deus tinha acerca de salvar o homem, ele salvou através de Jesus Cristo. Em segundo lugar, a atuação do Espírito Santo, e aqui é bom nós falarmos sobre a igreja. Irmãos, a atuação do Espírito Santo se inicia quando os irmãos começam a clamar por 10 dias, depois que Jesus é assunto aos céus, e no 10º dia, todos foram cheios do Espírito Santo e falaram em outras línguas, como está escrito em Atos, e como fora prometido em Lucas capítulo 24, versículo 39. Jesus deixou muito claro que do alto eles seriam revestidos de todo o poder, e o poder é o poder do Espírito Santo de Deus. Nós, como pentecostais, precisamos continuar preservando a chama do Evangelho, precisamos continuar falando em línguas, orando em línguas, precisamos continuar propagando a palavra de Deus através de redes sociais ou de outras maneiras. Nós precisamos continuar sendo santo, nós precisamos continuar buscando ao Senhor. Aleluia! Ele também fala que essa obra do Espírito Santo traz um novo estilo de vida, um estilo em que Cristo é o Rei e Senhor de todas as coisas. Então, glória a Deus por esta lição, onde nós aprendemos a carta aos Efésios, onde nós falamos da carta aos Efésios. E como conclusão, podemos dizer o seguinte: essa carta revela justamente um resumo elaborado sobre a salvação, e que esta salvação na vida das pessoas implica em uma mudança de vida, em uma conduta diferente. E isto mostra que Cristo é a cabeça, porque traz salvação, e a igreja é o corpo, porque obedece à cabeça de forma santa, de forma justa, de forma fiel. Essa epístola aqui que nós vamos estudar agora, nas lições subsequentes, nós vamos aprender como Cristo controla a igreja e como a igreja tem que ser fiel ao Salvador. Então você, como igreja, creia: Deus é a tua cabeça, que te controla, que administra, nenhum mal virá sobre ti. Creia pela fé. E nós, como corpo de Cristo, precisamos continuar, como a nossa irmã Frida Winkel deixou muito claro naquele hino que ela escreveu, um hino muito maravilhoso. Ela disse: não, deixa eu me lembrar aqui do hino, não sufocando a mensagem da cruz nas perseguições. Ou seja, isto aí é mais uma perseguição que nós estamos passando. Nós não podemos sufocar a mensagem da cruz. Obviamente que nós não vamos desfazer de nem uma lei orgânica, quer seja federal, municipal ou estadual. Não, mas conforme nós podemos fazer, nós temos que fazer o nosso culto em casa. Isto é aprazível, isto é louvável diante de Deus. Nós temos que fazer jejum, orações, deprecações, intercessões pelo nosso país. Eu vejo tanta gente falando mal de governantes, crentes, falando mal da governadora, falando mal do presidente, falando mal de alguém, mas agora é hora de nós orarmos para que Deus dê discernimento à governadora do nosso estado. Nós não queremos saber partido, nós não estamos fazendo palanque eleitoral, nós estamos orando, como Paulo disse a Timóteo, por todos. Nós temos que orar pelo nosso presidente, esquecendo de qualquer tipo de partido político, pelos vereadores, pelos prefeitos, pelos deputados, por todas as lideranças que estão sendo controladas por Deus para administrar toda essa situação. Glória a Deus, que nós possamos viver uma vida cristã de verdade, de oração e de louvor e de honra para a glória de Jesus.